بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الشيخان. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos na lição número 102 e hoje vamos falar acerca do masbuq. Masbuq é aquele indivíduo que perdeu algum rakat ou alguns rakats com o imam. Encontrou o imam, chegou para fazer salah em congregação, encontrou que o imam já fez alguns rakats e ele junta-se ao imam e as regras relacionadas a como ele terá que completar ou pagar os rakats que ele perdeu. Portanto, este indivíduo que chegou atrasado no salah chama-se masbuq. Quanto às regras, ou por outra, antes de entrarmos nas regras do masbuq, é importante frisarmos aqui o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que enfatizou quando nós chegamos no masjid, quando nós vamos juntar para o salah e vemos que o imam já está a fazer salah, já está no ruku ou está a ir para o ruku e você tem receio de perder aquele rakat. Normalmente o que as pessoas fazem? Apressam, correm e fazem até um barulho quando estão a ir juntar com o imam. Portanto, este não deve ser o comportamento do musalli, por causa do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiallahu anhu narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando vocês ouvirem o iqama, andai para o salah. Vocês devem andar para o salah e não correr. Wa alaikum bis-sakina. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: optem pela tranquilidade e não corram. No outro hadith do Tirmidhi, a passagem que nós passamos numa das nossas lições, o profeta sallallahu alaihi wasallam escutou passos de algumas pessoas, não é, a correrem para o salah. Outra até a respiração profunda da pessoa que acabou de correr para se juntar ao salah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam repudiou este ato e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não façam isso. Venham com maior tranquilidade, andem, não é, de forma tranquila para se juntar ao salah e não vos apressai. Não podem correr. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em seguida: "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Aquilo que vocês encontrarem com o imam, então vocês façam salah com o imam, e aquilo que vocês perderam, fa'atimu, então completem aquilo que perderam. Outra narração vem faqdu, então façam qada, paguem aquilo que vocês perderam. Por causa de existir ou por existir dois hadiths que falam do mesmo assunto com palavras diferentes, isso criou uma divergência nos sábios que interpretaram de forma diferente este hadith. Não é? Todo o hadith, todos os ulama são unânimes e concordam com a parte do hadith todo, só que tem uma explicação diferente de acordo com a palavra que o profeta sallallahu alaihi wasallam utilizou em hadiths diferentes. Numa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquilo que vocês encontrar, façam. Todos são unânimes quanto a isso. E a segunda parte: wa ma fatakum fa'atimu. O que vocês perderam, então completem. Outra narração vem faqdu. O que vocês perderam, façam qada. Então, ulamás pegam essas duas palavras e cada um explica da sua maneira, de acordo com as palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam utilizou ao mencionar este hadith. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao mencionar este hadith, nós dissemos várias vezes as facilidades que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe e mencionou em termos práticos ou através da sua fala, era simplesmente para nos facilitar e de jeito algum dificultar.
Portanto, você chegou, o que nós temos que fazer? Encontrou o imam no qiyam, você junta-se no qiyam. Encontrou no ruku, você deve ir para o ruku. E vamos aqui falar algumas regras como tem que ser levado em consideração. O primeiro ponto que nós falamos é que você não pode correr, nem pode fazer barulho para juntar-se ao imam. Você deve andar e juntar. Chegou e encontrou o imam, está no qiyam, então você faça o takbir, juntou com o imam normalmente e você já está dentro do salah. Mas se você encontra o imam no ruku, o que você tem de fazer? Você deve também juntar-se ao imam no ruku. E quem encontra o imam no ruku, encontrou aquele rakat. E quem encontra o rakat, ele encontrou o salah. É importante frisar, reter isto agora a dizer, porque vai ser útil para uma explicação que nós vamos dar mais adiante, quando estivermos a falar do salat Jumu'ah. Portanto, se você encontrou o imam no ruku, você encontrou aquele rakat. E se você encontrou o rakat, encontrou o salah. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man adraka rakat, faqad adraka salah. Aquele que encontrou o rakat, ele encontrou o salah. Então, você encontrou o imam no ruku, você o que tem de fazer? Você tem de fazer o takbir e ficar em pé, como nós já mencionamos, depois fazer takbir e ir para o ruku. Mas você deve ficar em pé e não só logo ir para o ruku, como muita gente faz, que é errado. Aquele rakat não conta e ele não vai contar aquele rakat, e ele vai contar aquele rakat como já estivesse com o rakat feito, enquanto aquele rakat não está feito, porque ele não fez qiyam, ele fez takbir logo aí para o ruku. Está errado. Você tem que fazer o takbir, dizer Allahu Akbar, fica estando em pé, todas as letras terminarem enquanto você está em pé. Allahu Akbar, este tempo todo você está em pé, depois faz o takbir para ir para o ruku e se você encontrou o imam. Mas se você for para o ruku e o imam já está a levantar, você está a ir, o imam já está levantado do ruku, então você já perdeu aquele raká. A outra questão que pode ser levada em consideração aqui neste ponto é, se você for para o ruku, o imam levantou, e você não tem certeza se você encontrou o imam no ruku ou não encontrou o imam no ruku, aqui nós vamos ver que os ulamas também tem posição diferente. Uns dizem que você deve optar aquilo que for pesar mais na tua mente, aquilo que você mais considerar, que a tua mente vai dizer que não, encontrou. O teu coração vai dizer que você encontrou, então você encontrou. Se o teu coração dizer que não encontrou, então é como se não tivesse encontrado aquele raká. Mas quando estamos a falar, quando você está a ir para o ruku e o imam logo está a levantar, aqui a questão relacionada, não é, a convicção no que diz respeito a este movimento. O terceiro aspecto é que nós temos que juntar logo na posição que o imam está. Fazemos takbir e vamos para aquela posição. O que isso quer dizer? Você chegou, encontrou o imam, por exemplo, está no sajda, aquele rakam, você já perdeu. Mas neste lugar, nesta posição que o imam está, tem um parecer e um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam que você deve seguir. Qual é este dito? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, se vocês encontrarem o imam numa posição, junta o imam naquela posição. Portanto, a pessoa faz o takbir, Allahu Akbar, e vai diretamente para o sajda e ele juntou-se ao imam nesta posição e assim que ele vai dar continuidade ao seu salah e no fim ele vai repor aquilo que ele perdeu, tendo em conta que aquele rakat ele não encontrou. Você encontrou o imam, está no ruku, e você não vai ter tempo aqui de fazer o Surah Al-Fatiha ou o Dua Istiftah ou o Thana. Então você só faz o takbir, e depois vai para o ruku, faz o takbir e vai para o ruku. A questão, o que o masbuk encontrar com o imam, aqui é a questão que nós vamos agora ter como base o que nós vamos dizer. O que o masbuk encontrar com o imam, fizer com o imam, qual é parte do salah que se considera? Quer dizer, o que ele encontrou, ele vai considerar como seus primeiros rakats ou seus últimos rakats. O que isso quer dizer? Que a relevância disso está no que diz respeito ao fim, quando você estiver a completar. Porque se você encontra, por exemplo, o masbuk por outra, você encontra o imam enquanto fez já um rakat ou 2 rakats. Vamos dar exemplo do Salatul Maghrib. São 3 rakats. Você perdeu
2 rakats com o imam. Chegou e encontrou o imam somente no terceiro rakat e você juntou o imam no terceiro rakat. Podíamos dar exemplo de qualquer outro salat, vamos estar aqui a dar exemplo de Maghrib, por ser um pouco mais complexo. Então, você encontrou o imam no terceiro rakat, fez com o imam o terceiro rakat. Agora você tem que repor os 2 rakats que você perdeu. Então, aquele rakat que você encontrou é teu primeiro rakat ou é teu último rakat? Para o imam era o último rakat. E nós somos obrigados a seguir o imam. Portanto, para ti é o terceiro ou é o último rakat? Alguns dizem que aquele para ti que está a começar é teu terceiro rakat porque você considera o rakat do imam. Enquanto que a maioria, que é o parecer mais correto, diz aquele é teu primeiro rakat, não é terceiro rakat. Por mais que seja terceiro rakat do imam, mas para ti não é terceiro rakat. Aquele para ti é primeiro rakat. Então, naquele rakat que você já fez com o imam, é o primeiro rakat, você aqui vai ter que fazer mais 2 rakats. A diferença vem no que você deve recitar. Como você vai pagar este rakat. Porque o teu primeiro rakat já está feito com o imam, está feito, é terceiro de imam, mas teu primeiro. Então você tem que fazer mais 2. Então no segundo rakat, normalmente, nós recitamos Surat al-Fatiha e outro sura, assim que vai ser. E no teu terceiro rakat, você somente vai recitar Surat al-Fatiha, porque o primeiro rakat que se estuda Surat al-Fatiha é outro sura, e o imam já fez. O imam até recitou só Surah Fatiha, mas é teu primeiro rakat e você estava a seguir o imam e já está feito aquele rakat. No segundo você vai recitar Surah Fatiha e outro Surah. E no terceiro rakat você vai fazer somente o Surah al-Fatiha. É verdade que depois do primeiro rakat, você vai, depois do rakat com o imam vai fazer o seu terceiro rakat, que é teu primeiro, vai sentar no tashahhud, você levanta ao terminar, faz mais um rakat e senta, e depois faz outro rakat e senta. Praticamente este salat teu vai ter 3 tashahhud que você vai ter que fazer o tashahhud no segundo rakat, porque sempre depois do segundo rakat tem o tashahhud a ser feito. A outra coisa que é importante quando nós falamos de masbuk é os tipos de pessoas que estão atrás do imam. Os tipos de pessoas. Há vezes em que nós encontramos algumas pessoas que antecipam o imam. O imam, ele vê que o imam já está a terminar o surah e ele conhece aquele surah. O imam está a terminar, ele já vai para o ruku antes do imam ir para o ruku. O imam antes de levantar, ele está a levantar. Isto é proibido, e se isso acontecer assim consecutivamente, o salat deste indivíduo torna-se inválido. E tendo em conta também o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, se alguém de vós gostaria que fosse ressuscitado com cara de burro no dia de juízo final por antecipar o imam, isto não é correto. Nós encontramos outras pessoas que o imam está aí para o ruku, o imam dizer Allahu Akbar, ele também já está aí para o ruku. Praticamente ele está junto com o imam, ao mesmo tempo em simultâneo ele está a fazer as posições com o imam. Isto também não é correto, porque hadith nós passamos aqui na nossa aula, que hadith do Tirmidhi, hadith do Muslim, o Bukhari até também, se não estiver equivocado, de Anas radiallahu anhu, diz que ninguém de nós mexia as suas costas para fazer o sajda, até que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocasse a sua testa no chão para fazer sajda. Então, para nós, é ouvir o imam dizer Allahu Akbar, aí nós vamos para o ruku. Sami Allahu liman hamida, aí nós voltamos. Allahu Akbar, nós vamos para o sajda, e assim sucessivamente, e não antecipar, muito mesmo estar na mesma posição com o imam, sem dar sequer uma pequena que seja a diferença. E o correto aqui é mutaba'a, nós seguirmos, isso chama-se mutaba'a, que é sunnah, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos recomenda. É verdade que quando nós estamos a explicar estes masails, são aplicáveis para homens e mulheres e não temos nenhuma diferença quanto à forma de completar o salah. Portanto, aquele que encontrou um rak'ah com o imam, ele encontrou o rak'ah, aquele encontrou o ruku com o imam, ele encontrou aquele rak'ah, e aquele que não encontrar o ruku, então ele perdeu aquele rak'ah. Temos o outro exemplo que nós podemos aqui mencionar, baseando neste hadith que nós aqui acabamos de mencionar, é relacionado àquele indivíduo que no Salatul Jumu'ah encontra
o imam, ou ele perde o ruku do segundo raká. Perde o ruku. Se ele esteve a juntar-se do imam, enquanto o imam já levantou a sua cabeça no segundo rakat do Salat al-Jumu'ah. E tendo em conta o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que encontrar o raká, encontrar o ruku, encontrou o raká, e aquele que encontrou o raká, encontrou o salat. Este indivíduo que encontrou o imam, ou por outra, perdeu o ruku, não encontrou o imam nem no ruku do segundo raká. Portanto, este indivíduo, por não ter encontrado aquele raká, então ele vai fazer salat junto com o imam, sim, mas quando ele estiver a repor os seus rakats, ele perdeu o Jumu'ah. Ele terá que fazer 4 rakats e não fazer 2, porque ele perdeu o rakat, que é o segundo rakat, então perdeu o ruku, não encontrou o ruku do segundo rakat, então ele perdeu aquele rakat. Então, por ter perdido aquele rakat no Jumu'ah, ele terá que fazer Zuhr para repor aquele salat, repor o salat do Jumu'ah. Neste caso que ele perdeu o Jumu'ah, então ele vai ter que fazer mais 4 rakat. Outro aspecto para terminarmos esta lição de hoje é relacionado àquele masbuk que perdeu um rakat com o imam. Ele terá que repor este um rakat no fim, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam quando o imam terminar. Mas acontece que o imam cometeu um erro e em vez de fazer 4 rakat, o imam fez 5 rakats. Este masbuk havia perdido um rakat com o imam. Será que ele vai ter que aumentar mais um rakat depois dos 4 rakats que ele fez? Ou aquele um rakat que o imam aumentou no 5º rakat do imam pode servir como se fosse o 4º para ele? É verdade que aqui nós encontramos alguma posição de alguns sábios a dizer que ele terá que aumentar mais um rakat, porque ele não pode se aproveitar do erro do imam. Então, o salat dele também, o repor este 5º rakat, também vai ter 5 rakats, e com o sajda da sahwa ficará compensado. Mas a posição mais correta é que ele não terá que fazer o 5º rakat, mas sim os 4 rakats que ele terá que fazer. Quer dizer, o rakat extra que o imam fez, o 5º rakat, vai servir como o 4º rakat dele, que este é a posição mais correta. E o imam, por ter cometido o erro, se trata aqui de uma exceção. Ele é ma'adhur, é desculpado por causa do erro que ele cometeu. E o ma'mum, aquele que está a seguir, não pode fazer mais um rakat, acrescentando acima do rakat o número de rakat que tinha que se fazer, tendo conhecimento que ele está a fazer os 5 rakats. Isso não é correto. Portanto, o 5º rakat do imam, neste caso por erro, vai servir para este ma'mum, este muqtadi, que havia perdido um rakat, e ele vai ter os seus 4 rakats completos desta forma. Portanto, para não alongar, nesta aula de hoje tem muito mais detalhe no que diz respeito ao masbuk, mas na próxima lição, inshallah, poderemos abordar mais alguns aspectos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós a oportunidade de pormos em prática estes ensinamentos. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.